Estamos aqui novamente com prazer imenso fazer para você esse programa, o programa Palavra Amiga. Quando estamos aqui, sabemos da nossa missão de poder passar para você que está aí do outro lado e que espera esse programa, para que possa, nesse momento, com a minha palavra, quem sabe parar, refletir e entender, compreender mais a vida, os comportamentos, mas principalmente você, eu, porque quando estou aqui é claro que esse feedback me faz aprender também. E hoje o tema é violência. Essa violência que em alguns momentos eu trouxe de outras formas, porque são várias as formas de violência. Então, cada vez que estou aqui, a minha missão de fazer você se informar, ter conhecimento, e esse é o meu papel. Então, vamos aqui pensar juntos o porquê é que a violência existe, porquê é que eu não tenho controle sobre ela e porquê é que uma pessoa tem mais que outra, se a gente fala disso enquanto mente que comanda e se é minha, eu quem deveria ter esse controle. E por que é que essa mente me controla? Aí a gente está falando do quê? Estamos falando dos impulsos. Esses desejos que vêm de forma inconsciente, como se necessidade fosse de sair de alguma forma, porque ela vem através de uma liberação de energia psíquica negativa. Poxa, mas eu sou um ser humano e enquanto humano me faz ser racional. Em sendo racional, humano sou e assim deveria ser. Porque então tantas vezes na vida eu ajo de forma inconsciente, sem entender por que é que o meu comportamento ou a minha reação se dá de determinada forma. E aí, pensando novamente, ora, se eu sou o resultado de uma genética que vem de gerações a gerações, e se a gente pensar em violência, a gente vai ver que isso é uma coisa dos primórdios dos tempos. Se a gente fala que, além dessa genética, a influência do meio, ele também tem força sobre a minha formação de personalidade, eu vou olhar ao meu redor e vou ver que foi reforçado muito mais o meu lado negativo do que o positivo. Mas como isso? Quantas vezes a gente vê psicólogos igual a mim, em tantos anos, há tanto tempo, fazendo você pensar a importância do elogio. O elogio que você precisa dizer ao seu filho, por exemplo, quando ele faz coisas que para você é obrigação, que para você, ele não faz mais do que a obrigação dele, do que o dever dele. E aí, na hora em que ele faz algo que é negativo, isso é maximizado, ressaltado. E pela importância que se dá a um determinado comportamento, ele é mais fácil de ser internalizado. E aí ele fica exatamente nesse seu arquivo mental, e esse arquivo que você constrói e que não sabe exatamente o que é que foi guardado nele. Sabe aquela caixinha preta do avião que quando se tem um acidente fica todo mundo atrás porque lá está guardado todos os dados? Assim tem a nossa mente esse compartimento de guardar tudo que vivemos, tudo que experienciamos. E isso se dá através de mecanismos de defesa da nossa mente. Algo natural como, se eu acredito nisso, eu projeto em você os meus sentimentos. Mesmo que eu não queira, mas que está internalizado já, ele já foi internalizado, ele já foi introjetado, que é outro mecanismo de defesa, ou seja, eu tornei meu aquilo que eu vi do outro. Veja que eu estou falando de um ciclo. Um ciclo que pode se tornar violento, porque é disso que estamos falando, e isso serve para tantos comportamentos. Isso serve para a explicação de tantas reações, de tantas ações, da forma como eu me expresso, a minha emoção, os meus sentimentos. Mas, principalmente, é preciso que a gente pare para pensar que se eu sou construído de genética, de formação, eu também chego um momento que eu deveria, e aí a gente chamaria de maturidade, o meu convencimento de adulto. De parar e pensar que quem eu sou, que aquilo que eu recebi ao meu redor e o que veio comigo, pela plasticidade dos neurônios, podem ser mudados, podem ser modificados de acordo com o meu querer, com a minha consciência. Então, esse desafio de tornar
O que é inconsciente, consciência, é o que fazemos também aqui. Porque quando você tem o conhecimento, você pode parar e, se estiver preparado para não mais negar porque não consegue ver, não é porque não quer, porque não consegue, aí sim, observar que, poxa, esse comportamento que eu acho tão abominável e que eu acho que não deveria ter no mundo, eu também não queria ter. E aí, a pergunta que devo fazer a mim mesma é: se não acho certo, se eu não gostaria de ver no outro, por que em mim se torna natural? Natural por uma reação e mecanismo da sua mente, mas que você pode mudar. Se é isso que você tem consciência, pode modificar. E aí a gente vê esse mundo tão violento. Violento no sentido de que em cada situação em que eu estou, seja familiar, seja no trabalho, seja na rua, seja assistindo uma TV, eu vejo algo que não me agrada, que me parte o coração, mas que de alguma forma eu vou internalizando e talvez achando que isso seja natural para suportar ver coisas que são tão dolorosas. Imagino você enquanto criança, imagino o outro enquanto criança. Observar e ter em sua vida repetidos atos de violência que ele vai acumulando e que em algum momento esse botão é acionado, mesmo que ele seja um bom menino, uma criança saudável e que vai se transformando e acontecendo o adoecimento emocional diante desse contexto que vivencia e que experiencia. Poxa vida, isso não seria o bastante se a gente não soubesse que, mesmo diante de informações, mesmo da minha racionalização enquanto ser humano, eu não consigo, às vezes, dominar as minhas emoções. A emoção que faz parte de mim, que é a raiva, e que se eu pudesse expressá-la de forma a ficar liberta dessa energia psíquica negativa, desse sentimento que me domina em determinado momento, e que se eu sei como conduzir e controlar, não faz mal nem a mim nem a ninguém, mas se perco essa capacidade, aí sim, o quanto ele pode fazer mal ao outro e a mim. E a gente está falando principalmente da violência contra a mulher. Essa violência que se torna mais forte ainda porque culturalmente se diz que essa mulher é frágil, se diz que esse homem é macho. E aí vem o substantivo epiceno e eu fico achando que ser macho talvez não pudesse ser e não deveria ser para nenhum homem. É admirável se orgulhar disso, porque aí a gente está falando dos animais macho ou fêmea, e aí eu acho que não é exatamente aquilo que você gostaria de se enquadrar. Somos seres humanos e por isso racionais e por isso emocionais. Fazer o controle dessa razão e dessa emoção e mostrar que esta mulher, que é considerada frágil, que todo mundo já vê o quanto forte ela é, por tantas razões que todos já sabem, é dizer a você, mulher, que está numa situação de violência, que você pode sim. Você pode modificar essa situação que você vive. Você pode escolher viver diferente. Então, aqui nesse momento, estou trazendo, no próximo bloco, doutora Elaine, uma grande profissional nessa área que vai estar mostrando a você que isso é possível. Até já. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas.
Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Cada investimento mostra o quanto nós, do Apvida, somos apaixonados pela vida das pessoas. Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió. Além disso, as Apiclínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era o príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Bom, estamos aqui novamente da forma como eu havia prometido, para que vocês possam entender muito mais a violência contra a mulher, mas a gente tem um formatozinho, né, nesse bloco, quando a gente inicia, que é ao trazer a nossa convidada, o nosso convidado, apresentar a vocês. Vocês puderem entender por que é que essa pessoa se tornou quem é e por que está aqui, claro, porque eu faço aquela escolha seletiva de escolher os melhores. É assim que é a professora Elaine, das melhores de Alagoas, queridíssima, amadíssima, respeitadíssima, e aqui falando do tema violência contra a mulher, eu queria lhe agradecer, Elaine, por ter aceitado o meu convite e já poder levar para as pessoas o conhecimento de quem você é. E aí a gente tem que começar pequenininha, né? Onde tudo começou. E aí eu lhe pergunto, onde é que você nasceu? Eu nasci em Maceió, sou maceuense. Então você é daqui de Maceió. E aí, de primeiro, você foi estudar em que escola? Eu estudei no Madalena, eu estudei primeiro no Montessoriana, que chamava Casa Escola Montessoriana. Da Valderez. Da Valderez, tia Valderez, até a alfabetização. Aí depois da alfabetização eu fui para Madalena Sofia. Pois bem, mas antes de ir para Madalena Sofia, você nasceu em Maceió, mas nasceu em uma família e vamos aí ver quem são essas pessoas que puderam fazer parte dessa construção de quem é a Elaine hoje. Então, o nomezinho da mãe, do pai, que essas pessoas adoram do outro lado ouvir, não é? São pessoas especiais que tornaram quem você é. Quem é essa família dúvida, de origem? Minha mãe Eulina, que está assistindo, mando um beijo imenso para ela. Minha mãe é pernambucana, de São Lourenço da Mata, e meu pai já é falecido, Osés Pimentel, que é de São José da Laje. Então, eu tenho a família de São José da Laje e a família de Pernambuco, e nasci em Maceió, tenho um irmão maravilhoso, que é Humberto Pimentel, que, enfim, é minha inspiração, ele é promotor de justiça. Pois bem, e aí... mandar um abraço também, um beijo para a Eulina e dizer para ela que os meus pais também são pernambucanos, só que de Limoeiro, Pernambuco.
Então, dentro dessa construção familiar, você teve um momento que você teve que escolher sua profissão. Isso aconteceu desde pequenininho? Você teve a oportunidade dessa referência ao seu redor, como a gente tinha antes, né? Eu quero ser igual a fulano. Aliás, eu vejo isso a Carol dizendo, viu? Quero ser igual a Elaine. Então, quando a gente encontra... Mas já está invertendo, a Carol que já está me ensinando hoje em dia. Eu desde pequena eu gosto muito de arte e sempre desenhei. Então, eu achava que eu ia seguir alguma coisa nesse sentido. Mas meu irmão é 4 anos mais velho, entrou na universidade e eu sempre fui muito curiosa e acompanhava, assistia até aula na universidade. Tinha um júri simulado, tinha uma palestra e eu ia para a universidade para, né, transitar naqueles ambientes. Então, eu conversava muito com ele, com os amigos dele, as amigas. E aí fui delineando. E aí a literatura foi muito importante, porque desde muito cedo eu gosto de ler e lia muito Agatha Christie. Aqueles mistérios ao redor dos crimes, etc. Também as histórias de Hercule Poirot, né? E aí a questão criminal sempre estava ali ao meu redor inquietando. Então, eu fui caminhando para estudar direito justamente por essas influências todas, do meu irmão e da literatura. Então, essas foram as suas referências, né? Foram as minhas referências. E aí, literatura, incentivada por quem? O ambiente familiar. Meu pai lia muito, né? Lia muito. A gente sempre tinha muitos livros em casa. Eu tenho alguns desses livros, né? Ficaram comigo, eu tenho imenso carinho. Aí, minha mãe também, meu irmão é um leitor voraz até hoje. E aí eu cresci no ambiente de livros. E, inclusive, assim, hoje a minha casa tem um espaço que é o quarto dos livros. Tem que ter um quarto só para isso, né? Porque eu não consigo viver sem a leitura. Ou seja, faz parte do seu universo, da sua vida. Não é que bom que fosse assim para tanta gente. O quanto se poderia viajar muito mais, conhecer muito mais, se informar muito mais, não é? É verdade. A oportunidade de aprender, de ultrapassar as fronteiras, né? Conhecer culturas, aprimorar a linguagem, a escrita, porque muito da escrita vem do que a gente absorve da leitura, né? E a vida fica muito mais interessante, mais colorida. Pois é, essa já é uma grande dica que você está dando, né? Porque se você quer sua vida mais colorida, né? Escolha bons livros. Os bons não? livros são... E aí eu fico pensando, Elaine, e aí essa mulher que se inspirou em fazer direito, e aí como é que chegou até a violência, né? De se indignar e querer estar nessa área de entendimento da violência contra a mulher. E aí eu sei que você fez direito, como você disse aqui para a gente, e foi em que universidade? Na Universidade Federal de Alagoas. De Alagoas. E aí qual foi a hora que fez parte da sua vida, da sua escolha, essa área da violência contra a mulher? Quando começa a estudar, né, a faculdade exige que a gente conheça de tudo. Mas teve um trabalho específico que me chamou muito a atenção, que foi um trabalho de uma professora de Direito Penal, a professora Vicentina Vasco, que era uma referência na área criminal na Faculdade de Direito, na época se chamava Centro de Ciências Jurídicas, e ela passou um trabalho para a gente explorar a lei de execução penal dentro do cárcere, né? Dentro das prisões da prisão feminina, que era o presídio de Santa Luzia. Então, foi a primeira vez que eu pisei no presídio e que me dei conta, na verdade, o trabalho era para todo o sistema prisional, mas a gente foi primeiro no Santa Luzia. E eu me dei conta da condição feminina das mulheres encarceradas, das histórias de vida daquelas mulheres. Então, a condição das mulheres despertou em mim a partir do cárcere. E dali as diversas formas de violência que estão ao redor da condição feminina. Então, foi uma construção pela via da prisão. Então, quer dizer, do cárcere privado, esse entendimento dessa violência que já havia ali, dos sofrimentos humanos e femininos, no caso. Então, ainda na faculdade você está falando? Ainda na faculdade. Isso. Aí eu participei durante muito tempo. Em razão dessas visitas, eu comecei, junto com um grupo de amigos e amigas, a frequentar a pastoral carcerária, porque a gente queria conhecer algumas experiências de presídios fora de Alagoas, que são administrados pelo método APAC. Aí nós visitamos... Método? É um método de gestão, método APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência Carcerária. A gente tem uma APAC aqui, que é ligada à Arquidiocese, mas não faz a gestão prisional. Mas no Brasil existem APACs,
que fazem a gestão dos presídios, e a gente queria conhecer para pesquisar sobre isso. E viajamos para São José dos Campos, passamos 4 dias no presídio, acolhidos pela comunidade, porque éramos estudantes e tínhamos uns voluntários que acolhiam os visitantes. Então, nós dormimos nas casas dos visitantes, dos voluntários, e passávamos o dia inteiro no presídio aprendendo aquela forma de gestão, pesquisando, enfim, foi uma experiência de vida maravilhosa. E aí, então, essas experiências todas foram se acumulando, e de modo que eu pesquiso não apenas na área de gênero, mas todo o sistema prisional. Mas a condição feminina começa a crescer em mim, e eu penso que naquela época, já chegando à fase adulta, pensando melhor sobre a minha condição de mulher no mundo e essa identificação com as outras mulheres, para entender a condição da mulher na sociedade marcada pelo patriarcado, pelo androcentrismo, pelos discursos misóginos, né? E como isso está no sistema de justiça. Então, eu cheguei ao sistema de justiça criminal pela mulher presa. Mas para transitar com a mulher vítima de crimes foi muito rápido, porque essas mulheres, na maior parte das vezes, se comunicam, são as mesmas mulheres. Então, as minhas pesquisas mostraram que as mulheres que estão na prisão sofreram violência sexual, sofreram violência doméstica de outra natureza, porque a violência sexual pode não ser doméstica, pode ser do desconhecido, né? Sofreram violência na família, enfim. Então, a questão da violência doméstica foi crescendo, né? E aí, quando eu já estava fazendo mestrado, sai a Lei Maria da Penha. Então, eu também me aproximei dessa leitura para entender melhor que mudança de paradigma era esse, embora no mestrado eu ainda estivesse estudando as mulheres presas, tanto no mestrado quanto no doutorado. Esse mestrado foi em que área específica? Me parece que você fez uma escolha que não era bem no direito. Foi. Como eu já tinha graduação em direito, mas sempre estudei desde a graduação, sociologia, filosofia, ciência política, tinha grupos de estudo, transitava por esses ambientes. Eu tomei a decisão de não fazer um mestrado em direito, justamente para ampliar os horizontes, porque a discussão jurídica já não me satisfazia. Então, a inquietação era tamanha que eu precisava de ferramentas teóricas, analíticas, metodológicas, que somente um saber mais amplo, como a sociologia, me daria. Então, eu fiz o mestrado em sociologia, em sociologia e o doutorado também em sociologia. Então, hoje eu posso dizer que eu transito nos dois ambientes. Eu estou entre juristas e transito, falo a linguagem do direito, trabalho com dogmática jurídica, mas eu tenho todas também as ferramentas da sociologia. Sou socióloga também. O que faz um complemento do racional com o emocional muito bom, enquanto equilíbrio, porque traz o entendimento do ser humano como essência, não é? E você não vai só pelas leis, mas o que está por trás de cada ser humano que está à sua frente. Exato. E aí, assim, é interessante essa sua observação, porque eu costumo dizer que ciência ligada à mulher, ciência feminista, é também militância, no sentido de que a gente traz para a ciência uma dedicação à condição feminina a partir dos paradigmas da experiência da mulher. E isso constrói uma epistemologia feminista, ou seja, uma ciência voltada para a condição de igualdade das mulheres, ou a busca da igualdade. Então, é a partir desses paradigmas que eu trabalho. Então, de certa medida, eu estou atuando para dar visibilidade e legitimidade de um saber construído sobre as mulheres, que foi muito silenciado ao longo da história, né? Então, isso eu acho que tem muito a ver com a condição feminina, com o fato de ser mulher, porque há uma identidade, né? Durante o meu doutorado, só para complementar, assim, no meu doutorado, você perguntou sobre a minha família, eu queria complementar. Eu sou casada com Moacir Pedrosa. Esquecemos dessa família construída, né? Mas é porque está na minha história, está na minha trajetória. E Danilo, que é nosso filho de 6 anos de idade, que é uma coisa linda, uma dádiva. E eu terminei o doutorado grávida de Danilo, né? Eu casei ainda durante o mestrado e engravidei durante o doutorado e fiz a pesquisa, entrevistei mulheres na condição de grávida. E isso tinha uma implicação também, porque eu estive com mulheres grávidas, com mulheres que eram mães, com mulheres que os filhos estavam em casa e elas com aquela saudade, com aquele sentimento de não saber como as crianças estão. E isso foi também impactante para essa identificação e uma sensibilização maior da condição de violência institucional que o próprio cárcere reproduz sobre as mulheres. Porque quando a gente fala sobre violência contra as mulheres, não é apenas a violência doméstica, essa é uma dimensão que a Lei Maria da Penha trouxe. Mas a violência contra as mulheres ela é muito mais ampla.
ela vai envolver as violências que acontecem nos espaços de trabalho e nas instituições. Então, o cárcere é um ambiente muito favorável ao conjunto imenso de violências de natureza institucional. Pois é, então quando você fala dessa violência, onde você amplia ela e sai apenas da lei para mostrar de que ela faz parte já de uma instituição, onde parece natural que seja dessa forma, não é? Determinados tipos de violência que a gente via, por exemplo, de que era como se natural fosse pela, vamos dizer assim, não só pela subjetividade da violência, mas pela forma com que a mulher é tratada como uma coisa, né? Coisificada, no sentido de que tenha os comportamentos já pré-determinados pela sociedade e que se foge disso, foge dos padrões de que se considera normais, já fica sendo a justificativa para a violência. Exato. Então, a mulher que tem que ser silenciosa, a mulher que tem que ser obediente, né? Que tem que obedecer não só a uma cultura e uma sociedade. Imagina aquele que diz que a partir de hoje ela é minha. Esse pertencimento, né? De que o homem tem sobre a mulher, de que a sociedade acha natural e que às vezes é incentivado, e isso é tão internalizado que a própria mulher diz, ele é meu, eu sou dele, como se assim fosse possível sermos de alguém e não sermos de nós mesmas, Exato, né? E aí, nesse contexto de violência que você estudou e observa, quais assim, os aspectos que foram mais importantes para você observar? E eu sei que se você for falar de todos, não precisa mais sair daqui, né? E seria ótimo. Mas aí, pelo menos, diz algo que te encantou inicialmente ao compreender que assim seria, que assim estava sendo. Eu penso que a condição feminina no mundo é algo que existe muita literatura produzida a respeito, as historiadoras têm um papel fundamental. Tem uma historiadora que, para mim, foi emblemática, que é Michelle Perrault, é uma francesa, que escreve sobre a história das mulheres, porque ela vai narrar que a história das mulheres, né, tende a ser contada nos diários íntimos, secretos, fechados à chave. A grande historiografia, ela silencia sobre a condição feminina como se fosse somente um detalhe. E isso que você fala da condição de silenciamento, de não poder falar, de ter que aceitar tudo calado, uma resistência ao sofrimento, quer dizer, que é algo que é atribuído às mulheres como um destino. Isso não é destino, é cultura. Pois é, a gente vai ter que parar agora, nesse momentinho a gente dá um intervalo e temos muito mais coisas interessantes para você nesse sentido da violência contra a mulher, para que a gente possa mudar, que esse é o nosso desafio, mudar esse conceito, essas atitudes, esses comportamentos. Até já. Criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Cada investimento mostra o quanto nós, do Apvida, somos apaixonados pela vida das pessoas.
Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió. Além disso, as Apiclínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena. Apivida faz bem para você. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era o príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Bom, estamos aqui com a professora Elaine Pimentel. Doutora Elaine, que é especialista, que se debruçou para entender a violência, inicialmente da mulher em cárcere privado, e que, com isso, ela se debruçou a um olhar a violência como um todo, para que essa mulher, nesse momento ainda, em pleno século XX, ainda se sinta sem coragem de sair do ciclo vicioso que traz, eu diria, do adoecimento emocional que traz o ciclo de violência, que são atitudes repetidas, onde você vivenciou. E até, Elaine, né? Assim, a gente diz que aquele homem agressor, ele viveu um ciclo de violência, mas a gente também, nas pesquisas e nas conversas, vê que aquela mulher que escolheu aquele homem também tem uma história, é como se repetisse também o comportamento da mãe, não é? Sim. Então, ela viveu de alguma forma, mesmo que não fosse aquele homem que batesse, porque as pessoas acham que violência é só física, não é? E aí a gente vai estar hoje aqui mostrando as tipificações da Lei Maria da Penha, e eu queria começar exatamente esse bloco falando sobre isso, que esse é o mês de agosto que chamamos de agosto lilás, e que esse agosto lilás ele se dá principalmente, e está sendo em todo o Brasil hoje discutido, conversado sobre a violência contra a mulher, porque compreendemos e acreditamos que, através dessas campanhas, a gente possa estar dizendo a essa mulher que está nessa situação de violência, de que existem saídas, sim, né? Sim. Então, fala um pouco desse agosto lilás, do quanto ele representa no seu olhar para a sociedade. O agosto lilás é uma iniciativa, digamos, para dar visibilidade maior às políticas que vêm da Lei Maria da Penha, que foi uma lei sancionada no dia 7 de agosto de 2006. Então, a partir dali, foi o marco para que aquele mês seja um mês de um conjunto imenso de políticas, de conscientização, de debates, para que esse tema esteja em evidência, né? Tem até o lacinho aqui, que é o lacinho do agosto lilás, que eu estou usando o tempo todo para poder representar, né? Quem sabe alguém te pergunta, né? Não é? Porque lilás, apesar de que já está há algum tempo, espero que muita gente já saiba o que é o agosto lilás, exato, né? Então, é uma coisa muito importante, porque o que marca a violência doméstica, uma das marcas da violência doméstica é esse silenciamento do qual falávamos. Então, para uma mulher romper o silêncio de uma violência sofrida, demora muito, na maior parte dos casos. E eu ainda vou além. Para uma mulher se perceber em situação de violência, que aí é isso que você falou, violência psicológica, moral, patrimonial, para além da violência sexual e física. Então, às vezes, ela vive num ambiente de violência constante dentro de casa, sem se perceber nesse lugar. Então, para essa percepção e aí buscar mecanismos de enfrentamento, de solução, às vezes está ali no relacionamento abusivo, que ela tenta terminar o relacionamento e o companheiro, o parceiro, não quer terminar porque acha que ela é a dona, ele é o dono dela, né? E se não está comigo, não está com mais ninguém, começa aquele ritual de perseguição que é terrível.
e por mais que ela tente se afastar, não consegue. Então, se é algo que a mulher está fazendo sozinha, talvez fique mais difícil. Mas se ela compreender que existe uma rede de apoio, que ela não está só, que essa rede de apoio envolve profissionais do mundo, de todas as esferas, da psicologia, do serviço social, profissionais do direito, advogadas que vão atuar no sentido de garantir essa segurança, etc. E até o aparato de segurança pública, que está se preparando, né, como recentemente está em andamento o curso da Secretaria da Mulher, com a Secretaria de Segurança Pública, sobre a violência contra as mulheres. A capacitação. Para a capacitação dos profissionais. Ou seja, de agentes que trabalham com essas mulheres em situação de violência. Realmente isso é um desafio. Mudar, não é? Esse conceito, esse comportamento que se naturalizou na sociedade. Você falou física e sexual, porque se dói na carne. Parece que a mulher só se percebe em violência quando sente a dor da carne. Mas e a dor da alma e a dor emocional, que não é menor nos casos da violência psicológica, no caso da moral ou patrimonial, que a deixa do mesmo jeito num sofrimento intenso, sem a explicação e entendimento do que lhe acontece, porque parece natural. É como se esse homem, se ele é dono, ele pode tudo, não é? Exato. Então, é exatamente fazer a reflexão do pertencimento. Você precisa se pertencer para achar que o outro não lhe domine de uma forma, vamos dizer, desrespeitosa. Inclusive, Cláudia, esse discurso de dominação, de pertencimento, ele vem disfarçado num discurso de cuidado, de amor. É um tipo de amor obsessivo, um amor abusivo, mas é amor. E aí isso acaba legitimando... Não importa ser doentio. Se é doentio, mas é amor. Não, mas ele me ama. Ele diz que me ama, eu sei que ele me ama, ele me dá presentes, ele faz isso e aquilo, mas é extremamente violento. Então, é muito difícil nesse sentido, dessa percepção de que aquilo é uma situação de violência que ecoa nos filhos. Os filhos também são vitimados por esse tipo de violência doméstica e essas mulheres não conseguem buscar mecanismos porque acham que não precisam. Então, por isso que eu venho insistindo que a Lei Maria da Penha tem um potencial de políticas de prevenção que precisa ser bastante explorado. A gente não pode somente permanecer no campo da punição. A punição, eu sempre falo, tem um determinado papel no contexto do sistema punitivo, mas não deve ser o papel preponderante, né? Eu até penso assim, sabe? Eu conheci a Maria da Penha quando ela veio a Alagoas, assim que a lei saiu, em 2007, ela veio a Alagoas, e eu a conheci, mas não tive a oportunidade na época de perguntar, mas um dia eu encontrá-la de novo, eu vou perguntar assim, porque as pessoas martirizam a Maria da Penha. Ela é um mártir, ela é um símbolo. Ela é um símbolo do que há de pior. Se você perguntar para ela, você gostaria de estar andando em liberdade, enfim, vivendo uma vida com a sua saúde de volta, etc., ou ser um mártir? Não sei que resposta ela daria, mas eu imagino que ela queria que a violência não tivesse acontecido e que os mecanismos não fossem impostos como foram pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil construiu a Maria da Penha não foi porque o Brasil é bonzinho e os parlamentares do Congresso Nacional querem debater a violência, não. O Brasil fez porque teve que fazer por recomendação da Comissão Interamericana. Foi uma ação de 2 grupos feministas, que é o CLADEM, que é o Comitê Latino-Americano dos Direitos da Mulher, e o CIDOL, que também é um Comitê Internacional dos Direitos da Mulher, se uniram e levaram à Corte Interamericana a condição da senhora Maria da Penha, no processo concreto. A decisão referente a ela impôs ao Brasil a criação de uma legislação específica para tratar da mulher, e um conjunto de políticas públicas, aí tudo, que a própria Maria da Penha tem, juizados especiais, trabalhar esse tema na escola e etc. Então, a gente precisa lembrar dessa origem da Lei Maria da Penha. Ela não é fruto de um avanço da população brasileira. Ela é fruto de uma imposição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Brasil teve que engolir a fórceps, como da história, engolir não, que é puxar a fórceps a Lei Maria da Penha. Pois é. Então, dentro desse entendimento de como foi construída a Lei Maria da Penha, a gente sabe que hoje ela é respeitadíssima no mundo inteiro, mas que aí nos desafia a aplicabilidade dessa lei. Né? Que é sempre o que acontece. Poder entender de que essa justiça ela precisa ser feita se aplicando as leis que temos. Né? E a grande dificuldade, porque a maioria
vamos dizer, de quem tem que aplicar a pena, a maioria dos seres humanos, homens ou mulheres, que tem que aplicar a pena, ainda vem dessa construção machista, porque não precisa ser homem para ser machista também. Eu fico pensando, Elaine, você transita tão bem na área feminista, né? E até pouco tempo eu acho que ainda há muito preconceito de que o feminista, que as feministas são aquelas que são masculinizadas ou radicais. Ou seja, se você luta por igualdade, você quer ser igual a um homem. Então, quando se faz isso, se fala como se... falando da masculinidade, não é? Aí eu me lembro de uma frase bem interessante, que até nesses dias, quando se fala agora, vamos dizer, se nesse momento a gente quer visibilidade, cada um traz a sua criatividade para dar essa visibilidade, e alguém disse assim, eu queria ser feminina e não feminista. Aí alguém diz, e eu queria tomar água em vez de H2O. Ou seja, se for, né? É uma coisa porque é a igual mesma outra. coisa. Então, apenas são lutas, são mulheres que lutam e que têm a consciência, isso é interessante a gente deixar aqui, porque aí tende, assim, do outro lado, aquelas mulheres que acham e que acreditam que esse conceito da mulher que pertence ao outro, da mulher que tem um comportamento diante da sociedade que seria mais aceitável, vamos dizer assim, mais fácil de engolir, né? De gerir, seria exatamente nesse formato que, enquanto feministas, não se acredita ser o ideal para ninguém, nem só para a mulher. Né? Eu penso que há uma certa fantasia ao redor do que é ser feminista, né? Veja bem, se a gente tem uma Constituição Federal... Oi? Desinformação porque, por exemplo, se a gente tem uma Constituição Federal de 1988, que só trouxe claramente homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, porque a bancada feminina na Constituinte foi muito forte e insistiu para que essa igualdade fosse proclamada. Então, nós temos hoje isso como igualdade em direitos e obrigações. Se qualquer mulher deseja a igualdade de salários no desempenho da mesma função, a divisão de tarefas e responsabilidades no cuidado com os filhos, o respeito mútuo, ela não tem opção, ela tem que ser feminista. Então, assim, é claro que algumas pessoas se expõem mais, como quem está na academia, como eu, como você na secretaria, são pessoas que estão na ponta dos espaços de debate e, portanto, se expõem nesse sentido. Mas uma atitude feminista é uma atitude de querer que a igualdade seja uma realidade no seu dia a dia. Nem todo mundo vai viver o feminismo como feminismo acadêmico ou feminismo político, mas é preciso ter uma atitude feminista no dia a dia. Isso é fundamental. E quando você fala é fundamental, significa que homens e mulheres precisam ter esse olhar, principalmente de respeito ao outro e à sua condição, às suas escolhas de uma forma geral. Elaine, a gente tem 2 minutos, mas eles são seus para você poder falar para essa mulher que está do outro lado, para esses homens que não sabem ainda lidar, não é, com esse universo novo das mulheres, podendo fazê-los refletir, não é, sobre o que está acontecendo no mundo e o papel de cada um para que a gente possa eliminar a violência contra a mulher. Tá bom. Então, eu gostaria de fazer a seguinte reflexão. A construção das diferenças sociais que a gente verifica entre homens e mulheres, ela é cultural. E ela foi construída, concretizada, a custo de muito silêncio dos sofrimentos das mulheres no espaço doméstico. Então, o que a humanidade já caminhou em termos de produção das igualdades, a gente precisa considerar como conquistas, mas que só se consolidam se no dia a dia nós reproduzirmos um modelo pautado por essa igualdade. Então, com os nossos filhos, meninos e meninas, o feminismo não é só para as mulheres, o feminismo tem que ser também para os homens precisam entender o lugar que ocupam na sociedade e como esse lugar deve ser um lugar de igualdade com as mulheres. Mulheres que são competentes nos seus espaços de trabalho, que são excelentes gestoras, que lidam com dinheiro, que lidam na construção civil, que lidam no mundo do direito, que lidam em qualquer espaço. Então, é preciso que a reprodução social seja uma reprodução igualitária e libertária nesse sentido. Então, por isso que isso está nas mãos de toda a sociedade. É preciso falar, sim, sobre a condição das mulheres, é preciso problematizar, é preciso se indignar e assumir essa postura feminista
repito, não necessariamente política, mas na melhor expressão da política do dia a dia, no sentido aristotélico. Quer dizer, que no nosso dia a dia nós façamos um mundo igual entre homens e mulheres. Pois é, e aí a gente chega ao final e eu queria chamar só a atenção de vocês numa palavra. Quando a doutora Elaine fala de indignação, talvez essa seja a palavra-chave para que a gente possa ver uma mudança muito mais forte, mais célere do que a gente tem conseguido ao longo dos tempos. Que essa indignação faça com que você possa dizer: eu, enquanto mulher, não admito mais ficar nessa situação de violência. Eu, enquanto homem, preciso cuidar de mim, porque não é feliz aquele nem que agride, nem o que é agredido. Então, é uma situação também de sofrimento de toda uma sociedade, desde a casa a que vai e que reflete nessa cultura de uma forma geral, que se perpetua se a gente não disser um basta, porque é assim que vem sendo. E aí esses filhos, os filhos da violência, que vão novamente repetindo os comportamentos, porque assim é a natureza humana, e a gente precisa dar esse embasto e que seja a palavra indignação, que traga a cada um de nós o que talvez, o que acredito melhoraria isso muito e talvez eliminasse essa violência na forma como ela está, que é o respeito. Respeitar ao meu próximo, não é? Homens e mulheres talvez façam uma grande diferença. Então é assim que termina o programa Palavra Amiga, agradecendo a doutora Elaine por esse momento tão rico para todos nós e a você dizer que na próxima semana tem mais Palavra Amiga, aqui no canal 25 da NET, da organização Arnon de Mello. Até a próxima. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era o príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180.